Ok, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós vamos entrar em um novo assunto, que é a cinemática. Mas primeiramente nós vamos fazer uma introdução à cinemática, que é um ramo da física que vai estudar o movimento dos corpos, mas não vai se preocupar com o que causa esse movimento. Então vamos lá. Temos aqui, introdução à cinemática. Como eu havia falado para vocês, a cinemática é o estudo do movimento, o estudo aqui do movimento, sem se preocupar com as causas desse movimento. A primeira grandeza que nós vamos estudar aqui na introdução à cinemática vem ser a nossa velocidade. Vamos passar a entender aqui o que seria a velocidade. Nós temos aqui na nossa figura, como você pode observar, uma bola, um corpo que ele se move aqui da esquerda para a direita, tá? Você tem aqui que ele percorre algumas distâncias. A primeira distância que ele percorre é a distância de 60 km. E você observa que quando ele percorre 60 km, ele leva o tempo de 1 hora para percorrer essa distância, esse espaço. No outro momento, também ele percorre 60 km. E ele leva as mesmas 1 hora para percorrer essa distância ou esse espaço. Depois ele percorre 120 quilômetros e ele leva 2 horas para percorrer essa distância. Aqui você pode perceber que existe uma relação intrínseca. E vamos analisar bem qual que seria essa relação se você não pôde perceber. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Você pode analisar o seguinte: no primeiro instante, na primeira distância que ele anda, é 60 km e ele leva o tempo de 1 hora para percorrer esses 60 km. Se você pegar a velocidade, o que seria a velocidade? Você divide 60 por 1. 60 por 1, 60 km, que é quanto ele andou por 1 hora, vai dar 60 km por hora. No primeiro caso. Depois, se você pegar outro caso, você tem que ele anda 60 km também e ele percorre aqui, um tempo, percorre 60 km, num tempo de 1 hora. Se você aplicar na equação de velocidade, que a gente vai já entender melhor, se você pegar o seguinte: 60 km e dividir por 1 hora, e isso também vai dar o total de 60 km por hora. Então, você está vendo que está dando o mesmo valor de velocidade, certo? Deixa eu pegar aqui a nossa borracha, só para apagar. E aí, nós temos o terceiro caso, que você pode analisar aqui, que nós podemos analisar, Se você pegar aqui, 120 km e dividir por 2, você vai ter o seguinte: velocidade vai ser 120 km, que é a distância, dividido por 2 horas. 120 dividido por 2 vai dar 60, e a unidade seria quilômetros por hora. Então você observou que o valor de velocidade aqui, em todos esses trajetos, ele permaneceu constante. Isso é uma propriedade que esse corpo vai ter, que a gente vai estudar mais na frente, quando a velocidade é a mesma, para todos, a velocidade é a mesma, durante todo o percurso. Mas vamos lá, continuando, nós temos o seguinte: aí nós podemos definir aqui, a questão do que seria a velocidade. Temos aqui o exemplo que nós trabalhamos no slide passado, que é o seguinte: a velocidade média é definida, pessoal. Esse símbolo aqui, quando você vê na física, é o símbolo de triplo igual. Quer dizer que você está definindo a grandeza pela primeira vez. Aqui é como se eu estivesse falando para você: eu estou definindo a velocidade média como sendo a distância dividido pelo tempo, a distância por unidade de tempo. Ou seja, toda vez que eu pego a distância do corpo, seja lá ela 60 ou 120, e divido pelo tempo dele, eu vou ter a chamada velocidade média. E como eu já defini a grandeza, velocidade média, distância sobre o tempo,
eu posso muito bem chamar aqui somente de D sobre T. Você observa aqui que eu já estou usando, nesse caso, o sinal de igualdade, não é mais o triplo igual. Eu já defini a grandeza, então eu já posso utilizar o sinal de igualdade. Então, velocidade média nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. Simples demais, você pega a distância que o corpo percorre, que um carro, que uma moto, que uma bicicleta percorre, e divide pelo tempo que ele demorou para percorrer essa mesma distância. E aqui nós temos, no nosso caso, exemplo, né? Acabamos de fazer, quando eu pego 60 e divido por 1, 120 divido por 12, porque quando ele anda 120 km, o tempo é de 2 horas. Você observa que 120 km é o dobro de 60. Se ele dobrou aqui a distância percorrida ou o espaço percorrido, o que acontece com o tempo? O tempo também ele dobra. Aqui eu tenho 2 horas, o tempo de 60. Em 60 km ele andava 1 hora, 120 km ele vai andar 2 horas, é o dobro do tempo também. Então, quando eu pego 120 e divido aqui por 12, eu tenho o valor de 60. Ou se eu quisesse, professor, 180 km, eu deveria dividir por 3, né? 180 km por 3 vai dar 60 km por hora. Lembrando que 180 km é como se é 3 vezes, né, 60. Então, o tempo também vai ter que ser o quê? 3 vezes maior que 1 hora, ou seja, 3 horas. E aí eu tenho esse valor de 60 km por hora. Então, repetindo aqui, velocidade média, basta você pegar a distância e dividir pelo tempo. Vamos lá, dando continuidade, aqui eu trouxe nosso primeiro exemplo que nós vamos analisar. Você observa aqui que nós temos um carro, né? Inicialmente esse carro está no quilômetro 10 de uma rodovia, de uma estrada, e ele tem uma velocidade aqui, você pode observar, de 30 km por hora. Então ele está no quilômetro 10 com uma velocidade de 30 km por hora, no tempo de 15 horas, né? 15 horas aí. Então ele vem, faz todo esse trajeto aqui bonitinho e chega no quilômetro 130. Quando ele chega no quilômetro 130, ele tem uma velocidade de 60 km por hora e ele está aqui, ó, com um tempo de 18 horas. Aí eu pergunto para você, qual é a velocidade média, né, que esse corpo aqui, que o nosso carrinho, ele teve durante todo esse percurso aqui, do quilômetro 10 até o quilômetro 130. Você pode pensar assim, professor, se ele estava no quilômetro 10 com 30 km por hora e no quilômetro 130 com 60 km por hora, como o senhor está falando de velocidade média, basta fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui a caneta, eu vou pegar 30 mais 60, e como são duas velocidades, eu divido por 2. 30 mais 60 vai dar 90, professor, perdão, 90 aqui, né? E vou dividir aqui por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45 km por hora. Ou seja, professor, a velocidade média dele é 45 km por hora. Mas isso aqui, pessoal, está incorreto. Isso não é a velocidade média. Isso aqui se você calcular dessa maneira, você encontra a média aritmética. E a média aritmética não tem nada a ver com velocidade média, é diferente. Média aritmética, pessoal, você soma as duas grandezas que você tem e divide pela quantidade, né, delas. Se você tem duas velocidades, você soma então as duas velocidades, no nosso caso aqui 30 mais 60, e divide por 2, chega no total de 45 km. Mas isso está incorreto. Por quê, professor? Porque a velocidade, deixa eu só apagar aqui, porque a velocidade média na física é o que? É a distância, nós definimos, né, como sendo a distância pelo tempo. Então eu preciso saber a distância que o nosso carro percorreu aqui e dividir pelo tempo que ele percorreu essa distância. Vamos lá então, do quilômetro 10 até o quilômetro 130, o carro ele percorre 120 km, basta você subtrair 130 menos 10, 120 km. E qual foi o tempo que ele levou daqui até esse ponto, professor? Basta você pegar o de 15 horas até 18 horas, se passou 3 horas aí, né? De 15 até 18 horas, se passaram 3 horas. Então, o tempo que ele levou para percorrer toda essa distância foi de 3 horas. Pronto, basta você dividir 120 por 3, que vai dar o total aqui de 40, e repetir a unidade, que é quilômetro por hora. Logo, a velocidade média que esse cara percorreu foi de 40 km por hora, né? Que ele teve durante todo esse percurso aqui foi de 40 km por hora.
Tá, vamos dar mais um significado físico, né, para a nossa velocidade média. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui, ó. A velocidade média na física é como se fosse o seguinte, é como se eu estivesse falando para esse cara, olha, tu tá com uma velocidade de 30 km por hora, beleza. Então, tua velocidade, você não consegue manter uma velocidade constante diariamente, né? Não existe isso no nosso mundo aqui de manter uma velocidade constante, né? Você pega a sua moto, por exemplo, seu carro, você não consegue manter uma velocidade, hoje eu vou andar somente a 60 km por hora. Não existe isso. Sua velocidade aumenta, depois ela diminui, depois ela aumenta, diminui, enfim. A velocidade é variável. Então, eu estou falando para esse cara o seguinte, olha, você vai chegar nas mesmas 3 horas do quilômetro 10 até o quilômetro 130 se você manter essa velocidade constante de 40 km por hora. Então você vai chegar no mesmo horário, você vai demorar 3 horas para percorrer todo esse trajeto aqui, ó, se você manter sua velocidade constante de 40 km por hora, beleza? Ou seja, ele vai chegar no mesmo intervalo de tempo, se esse cara aqui, ó, você observa que ele está com 30 km por hora inicialmente, no final ele já está com 60, isso faz com que a velocidade dele aqui, ó, no caminho, a velocidade aumentou, depois ela diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, foi lá para 100 km por hora, depois diminuiu, enfim. Então, a velocidade média, ela diz isso, pessoal, que o cara, ele vai chegar do ponto A aqui até o ponto B no mesmo intervalo de tempo se ele aumentasse a velocidade, se ele diminuísse a velocidade. Ou seja, mantendo a velocidade constante, aqui no nosso caso de 40 km por hora, o cara vai chegar no mesmo intervalo de tempo aqui, ó, de 3 horas. Isso que significa dizer que a velocidade é média, tá? Vamos lá. Dando continuidade, temos um outro exemplo aqui, o segundo exemplo, né? Ele quer que você calcule a velocidade média de A até C. Então, aqui nós temos o carro, novamente, você pode observar aqui, ó, temos o carro A, ele vai no ponto B até o ponto C. Ele quer saber a velocidade média aqui em toda essa trajetória. Então, vamos lá. Seguinte, pessoal, você observa aqui do ponto A ao ponto B, ele anda 300 quilômetros. E quanto tempo ele demora, professor, para andar 300 quilômetros? 1 hora e 15 minutos. Caraca. Aí no ponto B, ele fica parado. O cara para, sei lá, ele vai tomar um lanche, vai no banheiro, sei lá, vai abastecer e ele fica 15 minutos parado. Novamente, depois de 15 minutos, né, que ele ficou parado, ele continua o seu trajeto. Então, ele anda mais 200 quilômetros em 1 hora. Caraca, 200 quilômetros em 1 hora. O cara está aqui com uma Ferrari, né? Já pensou andar 200 quilômetros em 1 hora? Mas, enfim, pergunto a vocês, qual seria a velocidade média desse cara, né, do nosso carro? Qual seria essa velocidade média aqui do nosso carrinho? Então, o que acontece, pessoal? Você pode pensar o seguinte, professor, se o cara ficou parado 15 minutos, então esse tempo aqui eu não conto. Eu só conto o tempo que ele está se movendo de A até B, o tempo parado eu descarto e conto o tempo que ele se movimenta de B até C, né? Ou seja, 1 hora que percorreu em 200 km, né? 200 km, perdão, percorreu em 1 hora. Então, o tempo de parada eu descarto. Mas o que acontece, pessoal? Na velocidade média, ele não quer saber o que acontece do ponto A até o ponto C. Ele não quer saber isso. Ele quer saber apenas que o cara saiu do A até o C e chegou. Ele não quer saber se parou, se furou o pneu do carro, se aconteceu isso e aquilo. Então, logo, esse tempo de parada aqui você tem que contar. Vai ter que conferir. Toda vez que tiver um exercício onde o cara tiver um tempo de parada, ele pedir a velocidade média, você vai ter que contar o tempo de parada. Então, se eu perguntar para você, qual foi o tempo total do ponto A até o ponto C? Professor, basta então eu somar. 1 hora e 15 mais 15 minutos vai dar 1 hora e meia. Concorda comigo? Quando eu somo aqui, 15 mais 15 vai dar 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia. Depois ele percorreu, né, ele demorou mais 1 hora para terminar seu trajeto, ou seja, eu totalizo aqui o tempo de 2 horas e 30 minutos, como você pode observar aqui. E qual foi o percurso, né, o trajeto total, a distância total que ele percorreu? Basta você somar 300 km mais 200 km, 200 km mais 300 vai ser igual aqui a 500 km. Então, ele percorreu 500 km em 2 horas e 30 minutos.
Lembrando lá da velocidade média é distância sobre o tempo. A distância vai ser a soma de 300 mais 200, ou 200 mais 300, não importa. Aqui, então, nós vamos ter o valor de 500 km por hora. E o tempo total, contando, pessoal, não se esqueçam disso, contando o tempo de parada, vai ser de 2 horas e 30 minutos, tá? Só que aqui, ó, tá em minutos, você precisa converter isso para horas, né? Um minuto, o 30 minutos, pessoal, é como se fosse 0,5 horas. Então aqui, ó, quando eu converto tudo para hora, vai ficar 2,5 horas. Então você pega 500 km por hora e divide por 2,5. Fazendo essa divisão aqui, ó, de 500 por 2,5, eu chego ao valor de 200 km por hora. Ou seja, a velocidade média desse cara aqui do ponto A até o ponto C foi de 200 km por hora. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: se eu falasse para o cara que está aqui, olha, se tu não quiser parar, você vai percorrer as mesmas 2 horas e 30 minutos nessa velocidade aqui, ó, 200 km por hora. Se você manter essa velocidade constante aqui de 200 km por hora, sem parada nenhuma, você vai levar o mesmo tempo como se você andasse daqui, lembrando que aqui ele deu uma paradinha, né? Parou e depois continuou o trajeto dele. Aqui não, aqui ele teria que permanecer a trajetória sem parada, com essa velocidade aqui, e ele chegaria no mesmo intervalo de tempo, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula.